Bom, irmãos, o tema do retiro é dons e ministérios. Amém? Mas, nesse primeiro período aqui dessa noite, talvez eu não vou ser muito didático, tá? Eu gostaria de tentar liberar uma palavra profética no sentido de provocar você um pouco com esse assunto, tá? Então talvez eu não vou ser muito didático, mas é só uma tentativa de mexer um pouco com os seus brios. Eu gostaria de tentar provocar um pouco você nessa noite com esse assunto, no sentido de você se encontrar no corpo de Cristo. Amém? Tem muitos irmãos que não conseguem se desenvolver, não conseguem fluir, porque não se encontraram no corpo de Cristo. Eles estão meio perdidos ali, eles estão na reunião, mas parece que não fazem parte do corpo, parece que não se encontraram ainda. Então eu gostaria de tentar provocar um pouco você nesse sentido essa noite. Amém? E o primeiro texto que eu separei aqui para a gente começar é o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou o quê? Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Só para deixar marcado, quer repetir comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Só que essa é a palavra lida. Mas por trás da palavra lida tem a palavra dita. Você já percebeu que tem gente que tem a palavra lida, mas não tem a palavra dita? Você já percebeu que tem gente que sabe o versículo, mas não tem a palavra? Você já percebeu que tem gente que consegue encontrar um endereço bíblico, mas não consegue ouvir o que Deus está falando através desse endereço bíblico? Você já percebeu que tem muita gente que tem a letra, mas não tem a revelação? Por trás de toda a palavra lida, existe a palavra dita pela boca de Deus. E mais além de lermos a palavra, nós precisamos escutarmos o que Deus está dizendo através dessa palavra. E eu estava lendo esse versículo, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe o que Deus me disse com essa palavra lida? Ele me disse assim, que as coisas que Deus fez na nossa vida, irmãos, foi para nos ajudar a chegar até aqui. Mas elas não são suficientes para nos levar daqui em diante. As coisas que Deus fez, as coisas que Deus realizou, as coisas que Deus falou, as coisas que Deus revelou para nós como igreja, foi para nos ajudarmos a chegarmos até aqui, nesse ponto, onde nós estamos agora. Mas elas não são suficientes para nos levar daqui em diante. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos ajudou para chegarmos até aqui. Só que daqui em diante, as coisas que Ele fez não são suficientes para nos levarmos daqui em diante. Então daqui em diante, irmãos, nós vamos ter que buscar mais. Nós vamos ter que nos alinhar mais. Nós vamos ter que nos consagrar mais. Nós vamos ter que nos entregar mais. Nós vamos ter que afinar mais os nossos ouvidos. Nós vamos ter que queimar mais. Porque as coisas, irmãos, que Deus nos ajudou,
foi para chegarmos até aqui, nesse ponto onde nós estamos. Mas elas não são suficientes para nos levar daqui em diante. Daqui em diante, irmãos, nós vamos ter que nos colocar na torre de vigia, para ver que resposta que Deus vai nos dar. E a partir daquilo que Ele nos falar, a gente ouvir, nós darmos uma resposta adequada àquilo que Ele nos está mostrando. Amém? Eu creio, irmãos, que nós vamos ter que buscar ser mais conscientes, porque não basta acordar, nós temos que despertar. Eu creio que nós vamos ter que buscar servir nos nossos dons e ministérios sem as nossas pendências emocionais. Por quê? Porque aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Se você se move por aceitação, a rejeição vai te parar. Se você se move por dinheiro, o dinheiro vai te parar. Por quê? Porque aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Então, para a gente avançar daqui para a gente vai ter que vencer essas pendências emocionais, primeiro, para a gente servir bem as pessoas no propósito. Eu creio, irmãos, que nós precisamos ter bem definido e consolidado o nosso porto seguro para servir no ministério, para avançar mais daqui para frente. Nós vamos ter que ter bem consolidado e bem definido qual é o nosso porto seguro, ou qual é a nossa base. O que eu quero dizer com isso? Você lembra de Jó capítulo 1, que Satanás se apresentou diante de Deus, juntos com os filhos de Deus? E Deus perguntou para Satanás: de onde você vem? O que Satanás disse? Lembra da resposta? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele não tinha um porto seguro, ele não tinha uma base. Ele ficava rodeando a terra e passeando por ela, solto. Não presta conta para ninguém, ninguém vence o Satanás, ninguém dobra ele. É um solto, anda por aí, rodeando a terra, sem base, sem porto seguro. Nunca tem um lugar para ele retornar, para ele abastecer as suas energias, para ele prestar conta da sua vida, do seu dom, do seu ministério. É um solto por aí. Assim é Satanás. Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente tenha um porto seguro, vínculos verdadeiros, reais. E para a gente avançar daqui para frente, meus irmãos, nós precisamos ter isso bem definido, bem consolidado. Para a gente servir bem nos nossos dons e no nosso ministério. Nós vamos ter que buscar, irmãos, eu creio, desenvolver o nosso dom, o nosso ministério sem pressa. Por quê? Porque pressa é defeito de quem está atrasado. E Deus nunca se atrasa. Quem anda no tempo de Deus nunca chega atrasado. Porque pressa é defeito de quem está atrasado. Nós precisamos andar no tempo de Deus, andar no timing de Deus. Para isso nós vamos ter que buscar mais. A gente vai precisar estar bem alinhadinho com o coração de Deus. Nós vamos precisar buscar mais senso de delegação. Por quê? Porque senão a gente vai achar que a gente é um fugitivo e não um enviado. Se a gente não tem um senso de delegação, a gente anda por aí com consciência de fugitivo e não de um enviado. Aí a gente vai parecer mais um andarilho do que um peregrino. Um andarilho não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, ele não tem propósito. Um peregrino tem. E para isso nós precisamos ter um senso de delegação. Nós precisamos, irmãos, buscar ser ministros espirituais ao invés de inteligentes. Por quê? Você já percebeu que a gente está aprendendo com a terra a administrar as coisas do céu? Tem muitos ministros inteligentes, mas nós precisamos, nesses dias, irmãos, de ministros do Senhor, de sacerdotes, de homens, de mulheres com dons e ministérios
espirituais, com estatura espiritual, para aprender com o céu a liderar as coisas da terra, e não aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Nós vamos precisar buscar mais a Deus para a gente entender que Deus não nos dá a terra para nos abençoar. Deus deu a nós para abençoar-nos a terra. Às vezes você acha que você está aqui em Cuiabá para Cuiabá abençoar a tua vida com prosperidade, mas na verdade foi Deus que te colocou aqui com um propósito, com um dom, com um ministério específico para você abençoar Cuiabá, e não para Cuiabá te abençoar. Você lembra que Deus chegou para Abraão e falou assim: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, a terra prometida, lá de Canaã, que mana leite e mel. Ele chegou lá e estava deserto. Por quê? Porque Deus não deu a terra para abençoar Abraão, Deus deu Abraão para abençoar a terra. Deus não deu Cuiabá para abençoar a tua vida, Deus deu você para Cuiabá, para você abençoar Cuiabá. O leite e o mel está dentro de você. Você precisa derramar esse leite e mel sobre a terra, aonde você está, para você abençoar essa terra, para você poder abençoar a semeadura. O leite e o mel está dentro de você. Você carrega esse alimento, e você precisa encontrar o seu dom, aquilo que Deus te chamou, e você funcionar nele, para você abençoar a terra. Você não está em Cuiabá para ser abençoado por ela, você está em Cuiabá para abençoá-la. Amém, irmãos? Nós vamos precisar, daqui em diante, buscar ouvir mais a Deus e encontrar a palavra dita. Porque muitos têm a palavra lida, mas não têm a palavra dita pela boca de Deus. Toda a palavra lida tem escondida nela a palavra dita. E daqui em diante, irmãos, nós precisamos buscar essa palavra dita, que está escondida ali no meio desses versículos. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem coisas ocultas. Sabia? Que Ele tem segredos. Provérbios diz que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos homens é encontrar essas coisas. Porque Deus, Ele não escondeu essas coisas de você, Ele escondeu essas coisas para você achar. Só que para isso você vai ter que buscar mais, você vai ter que se consagrar mais, vai ter que se alinhar mais, vai ter que se entregar mais. Amém, irmãos? Mas Márcio, o que isso tem a ver com dons e ministérios? Tem a ver que essa comunhão com Deus, ela vai te levar ao serviço. O serviço é fruto da comunhão. Você encontra o seu dom e o seu ministério como resultado da sua comunhão com Deus. Se você está sem direção, é porque você está sem comunhão. Porque a direção você recebe na comunhão. Lembra de Salmo 25? Ao homem que teme ao Senhor, para este eu lhe mostrarei o caminho que ele deve escolher. Você não sabe o caminho que deve escolher porque está faltando comunhão na tua vida, comunhão com Deus. Se você decide orar, Deus decide para você, em você e por você. Mas você precisa decidir orar, porque é na comunhão que você recebe a direção. Se tem alguma interrogação em qualquer área da sua vida, está faltando comunhão. Porque é o homem que teme ao Senhor, para este eu lhe mostrarei o caminho que deve escolher. Então o que nós precisamos, irmãos, é buscar
a palavra dita pela boca de Deus, para que todas essas interrogações da nossa vida se transformem em convicções, clareza, fé, para a gente avançar mais daqui para frente. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Se você está confuso em alguma área da sua vida, está faltando comunhão, está faltando ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que faz. E quando você ouve a voz de Deus, você vai ter a direção correta, sem dúvida nenhuma, de qual é o teu dom, qual é o teu lugar no corpo de Cristo, qual é o teu ministério, qual é a tua contribuição para Cuiabá, para o corpo de Cristo, para as pessoas na rua, para a sociedade. Porque o serviço é resultado da comunhão. O ministério é resultado do relacionamento. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos direciona, Ele nos mostra. Por exemplo, Abraão ouviu a Deus na sua comunhão e foi pai de multidões. A frutificação dele foi resultado da comunhão. O José do Egito ouviu Deus em sonhos e foi governador do Egito. A terra inteira comia na mão dele, porque tinha fome na terra inteira naquela geração. Ele alimentou toda uma geração. Mas esse serviço, ministério, dom que ele tinha de liderança frutífero, foi resultado de comunhão dele com Deus. Ele ouviu Deus, Deus falou com ele em sonhos. Moisés ouviu a Deus na sarça ardente e foi libertador de todo o povo de Israel. Liderou uma congregação de mais de 800.000 pessoas. Mas esse dom frutífero de liderança, de pastoreio de Moisés, foi resultado da comunhão dele com Deus. De modo que o serviço é fruto do relacionamento. Samuel ouvia Deus desde pequeno, foi profeta em Israel, com estatura, com envergadura, ainda que negligenciou o cuidado dos seus filhos. Jesus ouviu a Deus em oração durante a madrugada. Deus soprou nos seus ouvidos os 12 discípulos do seu grupo caseiro. O ministério de Jesus com os 12 foi resultado de oração, de relacionamento, de comunhão. E nessa noite, meu irmão, entenda, eu creio que Deus quer nos provocar. Deus quer mexer com os nossos brios. Deus quer te pegar do lado de dentro, para te alinhar nessa comunhão com Ele, para que essa comunhão, esse relacionamento seja frutífero. Amém, irmãos? Paulo ouviu a Deus no caminho para Damasco, desenvolveu um ministério apostólico internacional. Então, irmãos, nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus está fazendo. E a resposta que a gente vai dar para Deus na nossa comunhão com Ele vai frutificar em um dom, em um serviço, em um ministério. Porque o serviço é fruto do relacionamento. Então nós precisamos mais do que a palavra lida, nós precisamos da palavra dita pela boca dele. Toda palavra que você lê na Bíblia tem uma palavra dita, escondida ali, que ele só conta para aqueles que buscam. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Amém, irmãos? Quando nós ouvimos a Deus, essa palavra, ela vem acompanhada de fogo, e ela vem acompanhada de convicções necessárias que você precisa para você viver onde você vive. Quais são as convicções necessárias para você viver onde você vive, para você fazer o que você faz?
Por que nós titubeamos tantas vezes? Porque nos falta convicção. Porque nós temos dúvida tantas vezes? Porque nos falta convicção. Essa convicção, irmãos, ela vem quando nós ouvimos a palavra dita, quando nós temos comunhão com Deus, estamos alinhados com Ele. Essa palavra dita, ela vem acompanhada de convicções necessárias para você encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, para você encontrar o seu dom, para que você finalmente entenda que você é útil e que você tem contribuição para dar, para servir pessoas, para fazer a diferença na vida dos outros. Todo propósito vai desembocar no serviço. Toda palavra que Deus nos diz, nos revela, sempre é para desembocar no serviço ao próximo. Só tem um motivo de Deus te dar sabedoria: ser voz de sabedoria para aquele que não tem. Só tem um motivo para Deus te dar recursos: para você repartir com aquele que necessita. Só tem um motivo para Deus te dar um dom: para você servir o próximo, o ser humano. Todo dom, todo serviço, todo ministério sempre vai desembocar no serviço ao próximo. Irmãos, olha aqui, a nossa vida só tem sentido se for para dar sabor na vida do próximo. Nós estamos aqui para servir pessoas, para investir no ser humano. Ah, Márcio, mas o ser humano é difícil. Irmãos, a pessoa mais sábia, mais inteligente que já passou aqui nessa terra foi Jesus Cristo. E Ele investiu tudo o que Ele tinha no ser humano. E nós vamos investir em outra coisa? Se Deus investiu o melhor que Ele tinha, tudo que Ele tinha, no ser humano, nós vamos investir aonde? Em terras? Em coisas? Em objetos? Não, é no ser humano. Jesus morreu pelas pessoas. O dom que Deus dá para você só tem um sentido: é para servir o próximo. A nossa vida só faz sentido se for para dar sabor na vida dos outros. E o dom, todo propósito desemboca no serviço ao próximo. Servir o ser humano. A quem você está servindo? Qual é teu público-alvo? Você já tem tudo isso definido? Não, Márcio, eu vivo para os meus próprios sonhos egoístas e egocêntricos. Então você não encontrou o propósito da sua vida até hoje. Você é uma casca vazia andando aqui nessa terra. Não tem nada do lado de dentro. Quais são as convicções necessárias que você precisa para servir as pessoas? Essas convicções vai vir através da sua comunhão com Deus, relacionamento com Ele. O serviço é fruto da comunhão. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos ouvir a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Nós precisamos soltar as coisas um pouco e ir lá ouvir o que Deus quer. Entende? Solta as coisas um pouco e vai lá ouvir Deus. Solta a tua rotina e vai lá ouvir o que Deus quer. Acontece que a gente vive consumido pela rotina. E a gente acha que a rotina vai mandar um WhatsApp falando assim: oi, meu nome é rotina, agora eu estou parando para você ir lá buscar Deus, porque agora é o tempo do seu devocional. Ela não vai fazer isso. A rotina não vai fazer isso. É você que precisa parar ela. Solta as coisas um pouco e vai lá ouvir o que Deus quer.
Nós precisamos, irmãos, entrar num outro lugar de relacionamento com Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que tem que fazer. É interessante observar, irmãos, que a graça, ela veio antes da lei. Você já percebeu isso? Tem gente que acha que a lei veio antes e depois veio a graça, mas não foi, a graça veio antes da lei. A graça é o relacionamento, é a comunhão. Desde sempre, Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Desde lá do jardim, toda a viração do dia, Deus nunca faltou em nenhuma reunião. Ele sempre quis ter relacionamento, mas o homem rejeitou o relacionamento. Aí teve que vir o regulamento. Você lembra de Moisés? Você lembra que Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você e todo o povo aí, vem no pé do monte que eu vou fazer a minha voz conhecida para todo mundo, todos eles vão ouvir minha voz. Aí Moisés falou isso para o povo. O que o povo falou? Você lembra o que o povo falou para Moisés? Fala tu, Moisés, mas não fale Deus para que não morramos. Então você vê que desde aquela época o ser humano tem necessidade de ter alguma figura falando no lugar de Deus. Aí a gente terceiriza a oração para a gente ficar ocupado com a nossa rotina. Então desde aquela época parece que o ser humano ele não quer o relacionamento. Deus quer o relacionamento, mas o ser humano rejeita. Então o povo falou assim: não, fala tu, Moisés, não fala Deus, para que não morramos. Por quê? Porque toda vez que Deus falar com você, alguma coisa em você vai morrer, porque Ele sabe o teu ponto confrontativo, Ele sabe aquilo que te confronta, Ele sabe onde a gente está errando, e Ele sabe confrontar com amor a gente. Só que se a gente se dispor a ouvir a voz dele, alguma coisa dentro de nós vai morrer. Algum egoísmo, algum egocentrismo, alguma coisa da carne, alguma concupiscência, pecado, idolatria, raiva, ira, impureza, rancor, raiz de amargura, vai morrer. Por isso que o povo não queria ouvir Deus. Fala tu, Moisés, mas não fala Deus para que não morramos, porque se Deus fala, a gente morre do lado de dentro. E o povo rejeitou o relacionamento. Aí, o que Deus falou assim? Vem cá, Moisés, sobe aqui. Aí escreveu lá os 10 regulamentos. Então, o povo rejeitou o relacionamento, então tem que ter regulamento. Porque quem rejeita o relacionamento depende de regulamento. Pode, não pode, isso, não isso, manuseia, toca, não toca, faz, não faz, come, não come, guarda, não guarda. Porque não tem relacionamento. Mas Deus sempre quis o relacionamento. E quem rejeita o relacionamento precisa de regulamento. O povo rejeitou o relacionamento. Estou os 10 regulamentos aqui para eles. Precisa de regra. Onde o relacionamento é fraco, a regra é forte. Qual o problema disso? Que a regra, ela vai destruindo, ela vai corroendo a obra. Eu não estou falando, irmãos, que nós não temos princípios. Não estou falando isso, não me entenda mal. Nós temos princípios. Junto com um relacionamento profundo, íntimo com Deus, através do Espírito Santo. Lembra de Romanos 14? Aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. É isso que Deus quer fazer, nos guiar pelo Espírito. Amém, irmãos? Amém ou não? Se amém está fraco, hein? Ei, Jesus amado. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para reativar esse relacionamento com Deus,
Porque Deus quer nos levar, irmãos, num lugar de oração, num outro lugar de intimidade com Ele. Lembra de Romanos capítulo 8? Diz assim, Romanos 8, 10 e 11. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa é a nova aliança. Relacionamento com Deus, comunhão. Então nós precisamos, irmãos, buscar ao Senhor. Nós precisamos desenvolver, cultivar esse relacionamento com Ele. E Deus quer nos provocar isso. Deus quer provocar essa comunhão, esse relacionamento. Amém, irmãos? Agora, quando você for lá orar, quando você soltar as coisas e for lá ouvir o que Deus quer, vai e fica lá. Vai e fica. Por quê? Porque em Êxodo 24:12, Deus disse assim para Moisés: Moisés, sobe a mim no monte e fica lá. Que interessante, né? Deus falar isso para Moisés: sobe a mim no monte e fica lá. Fica lá. Sabe quantos dias Moisés ficou no monte até Deus falar com ele? 6 dias. Só que a gente criou a teologia da desistência. A gente ora, Deus não responde, a gente desiste. Ah, não é vontade de Deus. E desiste. Só que, irmãos, quando você entrar nesse lugar de oração, de intimidade, de comunhão, para ouvir a palavra dita, vai e fica lá. Vai e fica. Foi o que Deus falou para Moisés: sobe a mim no monte e fica lá. Qual a garantia que Moisés tinha que Deus ia descer? Porque foi Deus que mandou subir. Qual a garantia que nós temos que Deus vai falar? Porque foi Ele que mandou orar, foi Ele que mandou buscar. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre. Qual a garantia que nós temos que Deus vai falar? É porque foi Ele que mandou buscar. Só que quando você buscar, irmão, vai e fica lá. Você perde muita palavra dita porque você saiu de lá e não era para sair. Aí a gente anda pelas nossas próprias forças, não frutifica, não acontece, não destrava, fica andando em círculos em muitas áreas da nossa vida. Não encontro o meu dom. Eu estou há 5 anos na reunião de domingo, eu não sei o meu lugar no corpo de Cristo, eu nunca batizei ninguém, eu não faço um discípulo, eu não sei qual é meu dom, eu não sei qual é meu talento, eu não sei, eu estou perdido. Isso é falta de comunhão. Só que quando você for lá, irmão, vai e fica. Mas, Márcio, não dá para eu ficar 6 dias trancado no quarto. Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso tomar banho. Sabe como você aplica isso na sua oração? Você vai lá e fica lá. Aí você saiu depois do seu tempo de oração lá, mas quando você voltar no dia seguinte, não muda de assunto, continua aquela oração que você estava fazendo no dia anterior. Isso é ficar lá. Assim você aplica isso na tua oração, no teu devocional diário. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vai e fica. Você entrou nesse lugar de oração, você está buscando: Deus, qual é meu dom?
Deus, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Qual é o meu ministério? Qual é a minha contribuição? Aí você orou, Deus não falou, volta no dia seguinte e continua essa oração. Não muda de assunto. Qual a garantia que você tem que Deus vai falar? É porque foi Ele que mandou buscar. Ele vai falar. Quando você for lá orar, vai com expectativa, porque Ele vai falar. Amém, irmãos?